Hello again, guys. Welcome back. Week 4, our last class. Today we will be working with past perfect continuous for questions and the differences. Past perfect simple versus past perfect continuous. Starting with the homework correction, you had at page 170 exercise 1. Vocês tinham esse trecho aqui destacado. The realist novelists were in many ways continuing in a more intensive and conscientious fashion what Balzac had been doing years before in La Comédie Humaine. Vocês tinham que me dizer aqui os dois verbos destacados, as duas expressões destacadas em negrito, estão respectivamente em quais tempos verbais? Vocês tinham na letter A, simple past e past perfect. Vocês tinham past continuous e past perfect continuous. Na letter C, past perfect continuous and past continuous. E na letter D, past continuous and present perfect. Qual era a alternativa correta? Were está no simple past. Had been está no past perfect. Então a minha alternativa correta era a letter B. O exercise number 2, vocês tinham 3 frases. Cada uma das frases estava com um espaço que vocês precisariam escolher qual era a alternativa que corretamente completaria aqueles 3 espaços. Então, o primeiro espaço eu completo com after I had. Isso soa para nós muito errado. Had. Como assim? Você vai bater o olho, né? Esse é o tipo de questão que vai te induzir ao erro. Você vai olhar para essa questão e vai ver ali had e vai pensar, não, isso está errado. Como é que eu posso usar a mesma palavra 2 vezes? E aí você vai descartar, e daí nesse momento você vai dançar para o que estava correto. Por que eu posso usar had? O primeiro had aqui é o auxiliar que nós vimos no past perfect, então auxiliar had. Este segundo had que nós temos aqui é o verbo have lá na terceira coluna dos verbos irregulares. Então o verbo have no past participle vai virar had. Então had é perfeitamente aceitável. O primeiro sendo o auxiliar, o segundo sendo o verbo na terceira coluna. Então after I had a cup of coffee, I left home. Number 2, when I met John, he had already had breakfast. De novo, ó, had already had, auxiliar, verbo na terceira coluna. Aqui eu estou abreviando, esse apóstrofe D, abreviando I had. I'd been studying for more than 4 hours. A minha alternativa que continha essas opções aqui era a letra E. Então, essa era a alternativa correta. Cuidado, hein? Esse had é muito usado para armar armadilhas para ver se vocês caem. Vocês têm que estar vacinados contra isso e saber que isso é perfeitamente aceitável na língua inglesa. Já na mesma página, no exercise number 3, vocês tinham que escolher a alternativa que corretamente completava esta frase aqui, ó. Where have you been? I've waited for you for ages. A alternativa correta. Por que eu não poderia usar I had waited? Olha a pergunta o tempo verbal que eu usei aqui na minha primeira frase. Where have you been? Então só poderia usar na segunda frase o mesmo tempo verbal. Então nesse caso present perfect. Então I have waited for you for ages. Esperei por você por um tempão. Lembrando, retomando então, pessoal, o uso de past perfect continuous para descrever algo que estava em progresso no passado até um determinado momento também no passado. Mas hoje o nosso foco é para perguntas. Como é que eu formo perguntas nessa estrutura? Eu vou usar aqui
had no início da minha pergunta, seguido do sujeito e been. Prestem atenção como o had e o been se separam. O been fica fiel ao verbo principal. O had vai vai fazer o papel de auxiliar lá no começo. Então eu uso o had aqui e o been fica junto do verbo principal terminando com ing. Alguns exemplos de perguntas. Had I been studying? Auxiliar had, o verbo no past, o been e o verbo com ing no final. Had you been going there? Had he been living near you? Had she been eating everything? Had it been happening? Had we been watching it? Had they been traveling? Em português eu diria, eu vinha estudando? Você vinha indo lá? Estranho, né? Você vinha indo. Mas sim, impossível em português. Had he been living near you? Ele vinha morando perto de você? Ela vinha comendo tudo? Isso vinha acontecendo? Nós vínhamos assistindo isso? Ou observando isso? Eles vinham viajando? Ok? Vamos praticar então. Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês completem aqui, que vocês usem estas frases aqui, estas palavras aqui, para formar perguntas. Por exemplo, had I been work? Had I been working? Vocês só vão ter o trabalho de mudar o verbo aqui, principal, adicionando ing no final dele, ó. Eu quero que vocês façam 1, 2 e 3. Esse espaço está aqui, 1, 2 e 3, porque ele vai ser usado para eu dar as respostas para vocês, ok? Então só copiem, ó, 1, 2 e 3. Isso aqui, vocês ignorem, não copiem isso aqui. Pausem o vídeo agora e copiem isso aqui no caderno de vocês. Questões 1, 2 e 3. Resolvam, transformem estas palavras aqui em uma pergunta, formem perguntas usando essas palavras e aí nós corrigiremos em seguida com as respostas corretas, ok? So, I'll see you in a bit. Number 1, vocês tinham lá, had you be asleep. Como é que eu completo isso? Com isso, desta maneira aqui. Had you been sleeping? Question number 2, vocês tinham que usar had, she, be e read, ou o verbo read. Had she been reading? Had he been watching TV? Had he been watching TV? Alright? Agora, como é que nós vamos contrastar, comparar, saber quando usamos um, quando usamos outro? Past Perfect Simple ou Past Perfect Continuous? O Past Perfect Simple, o nosso foco, o nosso uso vai ser ações que começaram e terminaram no passado, enfatizando o resultado desta ação completa. Enquanto o Past Perfect Continuous, usamos para ações que estavam acontecendo no passado até outra ação também no passado acontecer. Neste caso aqui, no Past Perfect Continuous, a nossa ênfase vai ser na duração e não na ação, ok? Então, para que vocês gravem tudo isso, para que vocês recordem, retomem, coloquem em prática essas diferenças entre uma estrutura, o Past Perfect Simple e o Past Perfect Continuous, eu gostaria que vocês fizessem lá na page 171, fizessem o exercise number 1, apenas o number 1, developing skills. Então lá na página vocês têm lá uma tirinha do Garfield, vocês vão ler essa tirinha e vão escolher qual é a alternativa correta com relação ao que se pede lá, ok? So once again, thank you all for watching my classes. This was our last class. I hope you have learned new things
and you are feeling more prepared for tests at school, for universities in the next year probably, and I'm sure you will all be fine after studying hard like you have been doing it. Once again, thank you and see you sometime anywhere. Bye bye.